Vamos lá. Oi, me chamo Arthur Vicente e eu tô aqui para falar sobre essa obra chamada Takopi, O Pecado de Nós Takopi. Não era para esse ser o primeiro vídeo desse canal, dessa remodelagem, nova fase do canal. Era para ser, na verdade, um vídeo sobre minha resposta e decepção à comunidade de Danganronpa, ou a Danganronpa em si, mas eu acabei, eh, acabou adiando por motivos pessoais e meu gabinete, minha máquina. E aí agora eu posso, mas eu quis fazer primeiro esse vídeo da Copy para desabafar. Acho que vai ser menor o tempo de duração comparado ao vídeo de Dan. É, pô, eu quero. Eu vou ser direto, mas eu quero que nos comentários, caso que cheguem mais pessoas, se estourar, assim, chegar em mais gente não, que eu não estava prevendo, é, que nos comentários a gente debata e argumente respeitosamente, sem fazer muito alvoroço. Por favor. É, o, claro, eu não vou ser mais um vídeo falando, detalhando sobre cada episódio, eu vou ser direto e falando as coisas que tem nessa obra, tanto no mangá quanto no anime. Mas eu vou focar mais no anime, falar mais sobre o que foi essa adaptação de anime. É, o, pô, eu vou começar falando de furos de roteiro. Pode ser. Muitas perguntas ficaram no ar. É, quando que a Marina que decidiu que queria matar a Shizuka? Com quantos anos foi isso? Quando foi isso? Quando foi que elas se conheceram? É, e a Shizuka, ela existe uma diferença já explicando. Existe uma diferença entre você ser sociopata, você foi sociopata, você foi manipulador e você é manipulador. A Shizuka se encaixa mais como uma sociopata, mas ela foi manipuladora. Ela manipulou o Naoki, que a propósito é o único personagem que tem desenvolvimento nessa obra inteira. É o único personagem principal que tem desenvolvimento e é um dos melhores, mas não é como se isso fosse grande coisa, eu acho. E ela manipulou, enganou ele, ela não é manipuladora, ela é mais, como eu disse, uma sociopata, se encaixa mais como uma sociopata. A Marina, por outro caso, ela realmente ela é uma muito mais psicopata e muito mais psicopata e sociopata. Sociopata é um pouco menor, a Marina. Mas o, essa questão por que eu acredito nisso? É porque mesmo que ela, supondo que a Marina realmente matasse a Shizuka, ou a Shizuka se matasse, por conta da Marina, é, ainda assim a Marina mata, eu fiz é, tá na minha review, o meu comentário review, como eu vou chamar, e também na minha review. Mesmo que ela matasse a Shizuka, ou fizesse a Shizuka se matar, a Marina ia depois matar a mãe dela, e depois o que? Ela ia pedir pro Naoki ajudar a enterrar o corpo dela, é, ia pedir também pro Naoki enterrar o corpo da Shizuka, caso que ela fosse a Shizuka, ela ia depois que, viver normalmente. Como é que, perguntas que ficaram, que, que eu tô jogando aqui, mas que também tá no anime, tá na obra. O que aconteceria, assim? Ela se mata, no, ela matou a mãe, como a gente viu lá no episódio 5 no mangá do segundo volume. Ela, ela matou a mãe e depois ela se matou, mas porque a Naoki não estava com ela, mas se a Naoki tivesse ficado com ela, entende? É, isso aí agora também pode se encaixar também como uma pergunta paralela, né? Tipo, de realmente aí sim, sim, mas tem conexões com essa linha principal que a gente está vendo também. E no na minha review, no comentário review,
que foi o que eu fiz no. é, eu fiz no Animes Fire e no Animes Roll. No Animes Fire eu fiz primeiro no sexto episódio, não teve muita repercussão. No sexto episódio, esse do Animes Fire eu fiz no comentário do Animes Fire, não teve muita repercussão. Aí eu fiz o mesmo comentário no Animes Roll, no sexto episódio. Mas antes de ter feito lá, de ter publicado lá, eu fiz no terceiro episódio uma introdução pra esse comentário review do episódio 6. E, eu, e depois eu pedi, cara, não debate aqui, não espera aí que depois eu vou trazer mais explicadinho, eu vou detalhar melhor as coisas no sexto episódio. Aí eu lancei lá, teve uma repercussão e muita gente não entendeu. Depois eu vou mostrar aqui. Mas eu acho, eu quero falar, antes de falar de uma outra coisa, eu quero trazer uma outra coisa sobre essa adaptação de anime. Eu achei que essa adaptação de anime, o, a direção, é o mesmo diretor de Doutor Pedra, ficou ótimo realmente, mas a qualidade do anime, e eu pessoalmente não gostei, eu achei que se fosse um grupo, se fosse feito por um grupo de fãs dessa obra, pô, aí ficou, parabéns, foi muito bem feito, eu ia elogiar bastante, mas como é de um estúdio oficial, diretor oficial, todos os envolvidos são profissionais, né? Então eu achei, pecou muito, eu vou usar isso daí. Como, como eu espero que esteja, que eu tenha colocado no título desse vídeo, o pecado de Itacopi, o pecado original de Itacopi é ele existir. Porque com, com, tudo, com tudo que eu vou falar ainda, vai se encaixar. Eu creio que se encaixa. É, o, o outro ponto. É, eu ia falar, não sei, acabei esquecendo. Galera, você sabe que eu tava falando da Marina aí, e se perguntas paralelas, mas que tem conexão com esse universo. Se a Marina, é, supondo, vamos levar em consideração, supondo não, vamos ignorar, vamos levar em conta o que aconteceu. A Marina, mesmo que ela tivesse matado a mãe, não, vamos levar em consideração assim, eu estou confuso aqui porque é muita pressão no primeiro vídeo. Vamos levar em consideração que a Marina matou é, ma- o que foi matado ali. A Marina matou a mãe e vamos supor que ela não se matasse ali. E ela pedisse ajuda pro Naoki. Tentasse pro Naoki e tentasse convencer ela a ficar longe dela, mas assim, por mais que ele estava com a Shizuka. Eles iam escolher o corpo da mãe. Ia seguir mas é, as mesmas decisões, a mesma trajetória do que foi lá no episódio 3. Episódio 2, quer dizer. Episódio 2 e comecinho do episódio 3. A Marina morta e a Shizuka Naoki enterrando o corpo dela. Longe do Takopi. O, Ela ia enterrar o corpo da mãe dela com o Naoki e ia entrar nesse caminho de assassina psicopata, de assassino em série. Ela tem todo o traço, toda a formação de psicopata e sociopata seria aqui. Ela não ia matar o Naoki, provavelmente, mas ia matar a Shizuka e depois ia matar um monte de gente inocente. É, a Marina, matou a, o anime, a obra, não fez questão de responder, então eu vou pegar, eu não sei como ela decidiu, e por que que ela decidiu, quer dizer, por que, mas eu não sei. É, como é, ela tirou o cão da Shizuka, fez com que o cão dela morresse, porque convenientemente essa cidade tem uma regra que mata cachorros porque que atacam outras pessoas sem mais sem menos. Ela fez toda uma armação para tirar a felicidade da Shizuka, uma das únicas, a única felicidade dela. É, isso é porque
sei. Acho que não sei direito, mas ela tirou porque ela quer ver a morte, ela quer ser feliz, a Maria, que é esse da Jesus. E com o ao decorrer da anime, e nos comentários também, da gente comentando, a gente vai, eu queria perguntar, fiz essa pergunta na minha review oficial no Mal, é, e também no comentário review, se a galera tá tudo bem com isso. Beleza, eu não fiz essa pergunta diretamente, mas deu a entender a isso. Tipo, vão perdoar psicopatas, perdoar assassinos em série, assassinos em série, por causa do passado deles. Vão pegar por causa da Maria. É, sofreu muito da mãe, abuso físico, mental dela, descontou na Shizuka, não sei como, por quê, como é que ela chegou à conclusão disso, de descontar nela. E depois, com o que eu falei antes, se ela seguisse esse caminho com o Naoki ajudando ela, e o corpo dela ia seguir um caminho de é, assassino, um assassino sério, ia matar gente inocente. Vocês perdoariam é, esses assassinos que existem, que existem, que tiveram traumas e que, ao decorrer do tempo, dos anos, começou a matar um monte de gente inocente? Você perdoaria uma pessoa, qualquer tipo de pessoa, e matasse um cachorro? Mesmo que fosse uma criança? Eu não perdoaria. Existem crimes, existem leis que, para menores que cometem crimes. Eu não perdoaria o menor por matar um cachorro inocente. Vocês perdoariam a Marina? Vocês perdoam? Eu vi gente perdoando, né? Mas vocês perdoariam uma Marina por matar um cachorro? Mesmo que seja criança, vocês perdoariam? Uma coisa que a galera não sabe muito, muita coisa a galera não sabe muito sobre é, esses traços de psicopatia. É, a maioria dos psicopatas começam matando animais. E maldade e bondade não tem idade. É, uma criança pode nascer inteligente e bondosa, uma criança pode também, e ao decorrer do tempo se tornar maldosa, ou ela pode já nascer com traços, nascer assim, demonstrar já traços de psicopatia ou sociopatia. Aí depende também do ambiente que ela vive, aí vai se aperfeiçoando, isso, vai crescendo mais e aperfeiçoando também. Mas criança pode ser má, criança pode também má, a maioria é má. A gente já, não é possível que quando nenhum de vocês, quando criança foi má, fez uma ação ruim. Bom, fez, tem gente que faz até hoje, mas falando de criança, eu já fiz, eu tenho consciência, pô, me arrependo. Não me traz, não no nível da Marina. Mas a gente criou uma consciência. Mas parece que se esquece que criança pode ser má. né, Que, que acha que é inocente demais. Como se como se a inocência é, impedisse que qualquer pessoa fosse má, ou bondosa, ou boa. Inocência não impede alguém de ser. Não existe nada mais belo e horrível, terrível, do que a inocência, porque alguém inocente pode matar alguém na inocência. Alguém inocente pode ser má sem saber que está sendo má, e alguém inocente pode ser boa sem saber que está sendo boa. O, eu vou tentar pegar aqui, deixa eu ver, tentar mostrar o meu comentário review que eu fiz no Anime Roll, que aí demonstra que teve uma repercussão. Deixa eu ver, eu diminuo aqui a tela. O meu comentário está aqui em cima. Esse aqui é o comentário se alguém quiser pausar.
pra ler, não quero ler. Deixa eu mostrar pra. Esse aqui foi a primeira trilogia, foi. Vocês estão vendo aí, esses aqui também. Esse João é um spammer, ele se spamou, não é só aqui no Newzoo, aí em outros sites e outros animes ele ficou spamando. Um monte de comentário, se achando também. Você consegue sentir um nível aqui de se achando alguém que sabe muito, sabe chão? Teve os outros aqui. Esse Rick, Diamond, eu conversei, deu uma conversa assim, papá, teve vezes que não é sério mesmo, tudo aqui, o. Os caras acharam que eu falei que eu tava fazendo ragebait. Esse aqui não foi o único, eu vou depois falar sobre outro. É, depois eu falo sobre isso daqui. Bom, teve gente que eu não consegui, será que eu consigo achar? Ah, não, acho que eu não vou conseguir, mas dava muito mais lá atrás. Mas eu vi gente, deixa eu ver. Deixa eu ver uma hora aqui. Eu vi gente falando, que tá dando 9, 10, e ainda tá tendo gente falando. Um, pô, não é. Takopi é uma obra no máximo, uma obra no máximo mid. No máximo, forçando muito, estourando é 8, mas o máximo é 7. Só que eu tenho um, um odeio, um desgosto mais, um desgosto maior por essa obra, porque ela quer ser alguma coisa, ela tá falando sobre assuntos e temas sérios e a única coisa que ela fantasiosa que tem é o da copia, alienígena, tem tecnologia avançada, magia, mas todo o resto é pé no chão, é pena, tudo. E muitos, no final, eu vou chegar no final depois, e muita gente fala, passando, não, passando pano, tá, passando pano pra eles, quiser, isso é ruim, eles estavam passando pano como se, você tá vendo um anime disso daí, você espera, é, você não pode criticar, tá? A gente falou ali no comentário. Você não pode criticar esse anime porque tem magia. Você não pode criticar muito essa obra, alguma coisa assim, porque, porque tem fantasia, mas é, quem diz que, que eu ou você não pode criticar uma obra como essa que está tratando de um assunto desse, só porque tem um meio fantasioso ali no meio? É, qual que era o outro aqui? Deixa eu ver. O, tem, teve gente aí falando, fazendo analogia com o pecado com Adão e, quer dizer, com o Caim e o Abel, 7 dias. Aí o Caim matou o Abel por inveja e na base da covardia, com uma pedra, tacando a pedra por trás dele, aí fizeram analogia com isso daí. Uma coincidência bem forçada, eu achei, vi um comentário lá no início, e assim, é, o que mais? Eu vou tentar mostrar no comentário minha primeira review oficial de Takopi. Uma curiosidade aqui, né? O Mal foi comprado pela Sony, negócio assim, recentemente. Recentemente, não, faz alguns meses. E eles aparentemente acrescentou uma regra nova, que não pode colocar review, que não pode fazer linha review no seu idioma, tem que ser em inglês. Porque eu tinha feito antes uma review. Mas na verdade foi só um comentário, até um comentário pro Alexandre Esteves, sobre o Kaito Yuka. E lá, e tava lá, mas nem lembrava dessa review. Eu fiz depois uma review em português. Foi uma das primeiras reviews negativas, não recomendada para a copia. Um monte de gente veio me encher o saco, entrando no meu perfil e querendo, me xingando e querendo entre as linhas que eu deletasse minha review. Aí um moderador veio e deletou minha review e minha outra review no Gráfico, porque tá em português.
não pode, você tem que fazer, você pode fazer uma review com o seu idioma, no seu idioma é, original, mas você tem que fazer, mas tem que estar também em outra parte em inglês. Eu não confiaria muito nessa regra porque eu já vi review seguindo essa regra, né? Primeira parte em inglês ou em português, depois a segunda parte em inglês ou em português, e mesmo assim foi deletado. Então eu, eu fiz toda a minha review em inglês, de novo, eu só traduzi tudo, dei uma adaptada como necessário, mas tava lá. E foi deletado de novo, porque eu tava sendo dia 27 de julho, 27 de julho, 8 horas da manhã e 1 minuto, foi deletado porque estava sendo ofensivo. Eu, vocês conseguem. Peraí, minha gata quer aumentar. Dorme, gatinho. Só beleza. É, foi deletado porque estava sendo ofensivo. Vocês consideram ofensivo? É, se eu vou tentar ler o que estava na review, um trecho da minha review. Né? É, deixa eu pegar aqui em cima. Não tá aqui. Ó, não, tá aqui. Ó, se você já gostava dessa obra, se você no final desse anime chegar na conclusão de que você gostou disso, sinceramente, de você tem pena no máximo dó. Você considera isso ofensivo? É, considera isso que eu estou insultando também alguém? Isso não é ofensivo, ele colocou como insulto. Eu estava insultando os viewers, reviewers e leitores. Considera isso ofensivo? No inglês, quando eu coloquei, é, só falando na parte sinceramente, eu coloquei, traduzindo em português, honestamente, eu tenho pena de você, no melhor, no mas, né, eu sinto muito por você. Você considera isso ofensivo, vocês, ou você? Eu não entendi se é ofensivo, né, se isso é insulto, se isso é ofensivo, eu não sei. Pode ser ofensivo, pode ser um insulto, dependendo da tonalidade, mas a tonalidade que eu quis passar foi a mesma que eu tô falando agora, sem que não estava escrito em caps lock, assim. E foi deletado, removido por causa disso. Eu acredito que seja isso. Uma porque tava escrito no final que eu coloquei, né? Coloquei PS. Eu não sabia que o mal era xenofóbico. Porque deletou minha review. Coloquei deletou minha review, minhas duas eu fiz em português, minha reviews em português, depois eu fiz em inglês, deletou, aí eu fiz a, uma última é muito mais explicada, bem escrita. É, a minha review antes de ser removida, é, pô, tinha muita reação. Tava marcado lá como funny, engraçado, porque a maioria não quer saber de outras opiniões. Quer saber, não quer entender, quer, e tem a necessidade de ter seu ponto de vista e opinião validado. É, na última aqui, eu vou falar umas coisas que eu escrevi na minha review, comentário no review. Que eu dei exemplo comparando essa obra com o Katashi, só que o Katashi Koe no Katashi é melhor do que Takopi. Eu tenho meus problemas, se não vier ao caso, mas eu posso, se quiser, eu posso colocar nos comentários dois vídeos muito bem feitos, um só bem feitos, e que explicam bem no vídeo
Quer dizer, e no vídeo, você acho que você consegue entender os motivos que eu não gosto, porque eles não falam do filme inteiro e falam também dos problemas que tem lá. Dentre eles, o final desse anime, o final do filme com esse anime, eu fiz a comparação, mas também tem outras obras que eu vou falar no decorrer desse vídeo. O final de Fantasy é forçado, né? É forçado porque a amizade, os dois personagens principais que teve o. Ah, esqueci, Shinakawa, eu esqueci o nome dele. Eu vou tentar pegar aqui, mas você lembra o nome do personagem, da, deixa eu pegar. Ai, não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Bom. Bom. Os únicos personagens que teve desenvolvimento lá, só que eu estou pegando aqui, foram a Shoko e o Showa. O Showa teve redenção e desenvolvimento, e a Shoko teve desenvolvimento. É, coisa que nessa obra, no Takobi, não teve. Só teve desenvolvimento fazer o Naoki. As duas, do nada, no final, elas se tornam amigas, mas antes disso, né, antes de tirar a amiga, a, o Otakopi conserta a câmera que faz com que ele volte no tempo, mas para ele voltar no tempo, ele tem que se sacrificar, ele só poderia voltar no tempo mais uma vez, e seria com o sacrifício dele, seria com a morte dele. Aí ele volta e aí a Maria está espancando a Shizuka, a Shizuka, aliás, fora o olho da Shizuka de novo, mata a Shizuka, assim, né? Com a Camille, e a Takopi aparece na mente das duas falando desculpa. E elas lembram, Takopi, o que dá a entender isso, que elas lembram, que elas relembraram Takopi, tiveram as memórias de volta, e do nada viraram amigas. Como, por quê? O anime não mostrou, não explicou, simplesmente jogou lá na conclusão. Elas estão ali, viraram amigas. Eu sei que a amizade humana pode ser muito imprevisível, pode, dependendo do caso, imprevisível, pode ser repentina, mas, pô, você lembra da Shizuka, Sofia da Marina, ela vira amiga dela, a Marina lembra também que o Takupi matou ela e viraram amigas mesmo assim. É, teve no, no, várias pessoas vieram no meu perfil, covardemente, pra, como eu falei antes, me xingar, desmerecer e falar que ele não é presente que eu deletasse ele no review. Foi em ordem. Um russo chamado Takeover 44, depois foi um tal de Mark 132. Esse não quis remover, esse daí me mandou uma mensagem privada, esse só questionando, falando, tipo, eu acho que você está sendo um pouco exagerado. Ele não sabia da obra, mesmo eu marcando minha review, né, antes de ser removida, como spoiler. E eu falei no final. Aí, por algum motivo ele falou, ele não sabia mas ele não criticou, mas coloquei aqui. Depois foi um brasileiro concordando com o takeover, com esse russo. Deixa ele falou pra mim assim, ah, vai, discordo completamente da sua opinião, Itacopias, Serão, Takeover, cozinhou você, maninho. Vai se achar especial na casa do caralho. Eu não tava me achando especial. Em nenhum momento da meu review, é, antes de ser deletado, eu tava se achando especial. Aliás, eu vejo alguns animes decentes também. Frieren, Dungeon Meshi, Tengo, Damayo, Dandadan, tá aí. Vê quem não quer. É, esses são os animes decentes, né? Segundo ele. Eu conheço todos eles. Que eu tô acostumado a falar alguns deles. É, eu gaguejo. Tive que explicar isso antes também. É,
Teve o outro cara aqui outro brasileiro que criou uma conta no mal só pra me xingar, depois que eu li a review dessa mudice, fui obrigado a criar uma conta de site satânico só pra comentar que dá pra entender o quão desgraçado esse indivíduo é pelos last complete enemies. Os últimos animes que eu completei não tem nada a ver com que. Não reflete quem eu sou, não tem nada a ver com minha review, não tem nada a ver com nada. Eu- Puta que pariu, um moleque antigo de Equiparinha fez eu passar raiva aqui em casa, como é maravilhoso a internet passar bem. Só que esse é um. Tô lendo aqui, mas eu já respondi vários MDs. Ele não respondeu. Assim, nenhum dos dois brasileiros respondeu. É bem patético esses caras. Olha, ele completou, deu 10 não foi nada. Bom, teve um. Aí veio outros mais americanos, teve um User 5.428. Cara, falou pouco, assim, falou conversando, mas ainda assim querendo, desmerecendo e querendo ter um review. Teve um outro brasileiro que é mais velho, não achou que eu tava fazendo vídeo bait, que era. Mas ele foi de boa, ele não atacou. Teve aí um mexicano que. Quer dizer, mexicano não. Teve um outro brasileiro que falou que tua review tá certa, irmão, tá copiando uma merda mesmo. Aí teve um outro falando assim, Rage Bait 10 de 10, Rage Baiter, não é Rage Bait. Aí veio um mexicano chamado Slim, 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 ele falando que não deveria fazer mais uma review, blá blá blá. Aí veio um outro brasileiro falando que tu nunca esteve errado. Tá? Porque é uma das maiores atrocidades da indústria, não é só ele que acha isso. Ele tá certo, esse jacaré sortudo. Aí o mexicano depois respondeu, falando que foi de boa, mas ele entendeu o ponto. Todo, depois veio uma, quer dizer, veio o Brasil, antes do mexicano, veio um cara aí na privada, esse foi mais covarde. Um Razor Sky mandando uma mensagem privada pra mim. Esse daí foi, sem palavras. Eu não quero mostrar, não sei se eu deveria, não sei se. Não, quer dizer, deveria, foda-se. Mas é que eu já. É, se quiserem ver a conversa. Eu acho que eu vou mostrar a conversa, isso daí é privada, né? Não, é o seguinte, tá tudo. Bom, se alguém quiser o texto do que ele me mandou, eu posso mandar nos comentários, que é melhor. Aí veio o cara que me chamou de 10 de 10. Aí, quer dizer, o cara que veio e comentou é, 10 de 10, o debater. Aí veio uma Otome, ou uma Otaka, não sei se. Ou uma Otaku, não sei qual que é o termo certo, acho que seria Otome. Ela fez vários textos. Ela que mais começou, ela foi a primeira que me encheu muito no saco. Fez vários textos grandes, achando inteligente, querendo me desafiar, buscando um desafio intelectual. Aí ela deletou. No finalzinho ela até zoou e falou mal da minha escrita em inglês, não tem nada a ver. Tava falando inglês direitinho, a escrita certinho. Aí ela pediu desculpas, assim, o último comentário dela foi eu reconheço meus erros, me desculpa. E deletou todos depois. Aí veio o mexicano, e depois veio o cabelo, e depois veio o cara que mais me encheu o saco, foi o primeiro que me fez. O primeiro usuário que eu bloqueei, que ele me forçou, não tinha outra coisa. Ele se achando muito superior, né, assim. Também, de novo, eu acho que vocês podem. Eu posso mandar no comentário, ou eu faço um vídeo assim, isso, só pra mostrar a captura da tela. Eu mando aqui. Dos comentários deles. É que esse daí, esse Lucianel, a Lúcia Nael, é, outros comentários dele foi deletado porque eu deletei porque ele não estava aguentando, ele não encerrava a conversa, ele queria ter a última palavra em tudo e tem um senso de superioridade, ele queria falar, não, se toda vez que você,
que você fizer uma review, eu vou, e, e estiver errado na visão dele, eu vou corrigir, eu vou te responder. Foi um dos comentários aí que ele não tá aqui, mas ele fez. E desde o primeiro comentário dele até o último, foi um absurdo, né? O ego, o orgulho e a arrogância dele é enorme. Aí, bom, Takupi, o ator Takupi fez um one short, fez um mangá curto, recentemente. Tá lá no, você consegue acessar o site do Twitch, da conta deles, que é o, se você entrar, deixa eu pegar aqui, isso aqui eu consigo mostrar. O, no mangá Mugura, se entrar lá, você vai conseguir ver. Ou você entra também no mal e pesquisa da copia, você entra depois no mangá, e depois você clica no autor e vai estar lá, é mais recente. É, o, qual é o outro ponto? O que acho que eu não falei. Agora eu vou dar mais detalhes. Que eu enrolei isso aí. Que é meio mais ou menos, enrolei, era pra deixar essa parte pra depois. Bom, tá, eu citei Koe no Katashi. Mas a animação desse anime me fez lembrar alguns momentos que o Mob, alguns momentos que no anime do Mob tem. Que é, geralmente, a maioria das vezes, é ele usando poderes paranormais dele. Aí tem esse estilo de animação, que esse anime usou até o fim, que eu não gostei. E no mob até, eu falei com a Katashi, mas com a Katashi trabalha bem o bullying, tem um episódio na segunda temporada do mob, que também trabalha o bullying melhor do que o da Cookie. Tem deixa eu pegar aqui, o, a obra que ensina bullying, que ensina, que mostrou e ensinou como é o, como realmente é o bullying na vida real. Pelo menos chegou a esse nível que eu aplaudo. Deixa eu pegar. É a segunda temporada do 3 do. Vou falar no japonês, no original. 3 Gatsu no Lion. Esse anime é muito, muito bom. Recomendo a segunda temporada que fala do bullying. Tem bullying. E é muito bem trabalhado. É, sem dúvidas, eu botaria a ser de obras que trabalham bullying, mas também que, já que Tatuapé também trabalha abuso mental, familiar, assim, eu boto o Três Gatos no Lion, depois Koen Katashi, depois, é, eu acho que até Mahou Shoujo Site, eu botaria antes de Takopi. Não tem muita diferença de Mahou Shoujo Site para Takopi, sendo bem sincero, mas eu acho que até Mahou Shoujo Site, tem um dos primeiros animes que eu odiei, é melhor do que Takopi. É até irônico, né? Porque até o mangá teve anime, eles adaptou tudo, mas o mangá depois foi desenvolvendo os personagens, principalmente a Sarina, que é a valentona da Aki. E, mas acho que antes de Marvel Studios eu botaria Erased. Eu botaria Três Gatos no Lion, Konoha Katashi. A Erased. A Erased é melhor do que Takopi, questão familiar. Takopi é só choque velho, valor de choque. É o que você já espera de anime que fala de assunto sério. Começa com a cigarra, o sol. Tem, o que mais?
acho que seria essa lista. Eu tenho, eu falei, né? Eu tenho um desgosto mais pelo Pico, ele quer ser alguma coisa, quer, tá falando de assunto sério, quer passar uma mensagem, ele quer ser algo, mas a maneira que ele faz isso, ele deixa muito, não for boa. Ele deixa muito tempo de roteiro, muita coincidência, muita coisa que o roteiro e a narrativa perde, que assim não faz sentido. O Takopi teve um momento lá, que foi um momento, teve. Ai, qual que foi? Takopi, não sei. No final, teve. Ah, que ele jogou assim, que a Shizuka sequestrou a filha no final, no último episódio, no último volume. Ela sequestrou as irmãzinhas dela, fez lá o que com elas, depois liberou e voltou para Takopi. E descontou raiva, chutou ele, apedrejou ele. Uma coisa, e eu vi gente perdendo empatia com ela nesse momento. Foi, tipo, tem gente que perdeu empatia antes e a gente perdeu empatia depois disso. A galera não entendeu, não entende também que a vítima é, vai ter reações diferentes com o seu opressor. É, ela consegue lutar, às vezes a vítima consegue lutar, assim, mas ela não consegue fazer com o seu opressor ou opressora, porque tem todo o medo, tem todo já um trauma, não consegue se mexer direito na frente dela. Então, é, a Shizuka faz isso com o porque, ao invés de fazer isso com a Marina, de se revidar com ela, tem muita explicação. É, o Takopi, não, reformulação. É, pô, essa obra, eu acho que eu posso falar, já posso chegar no final, chegando no ponto final. Essa obra foi o gatilho que eu precisava para sair dessa indústria de anime. Menos um câncer na minha vida. Porque tudo que eu já tinha, claro, já. Desde 2021 a indústria já foi o ano que a indústria começou a cair, definitivamente ainda caindo. E eu falei na minha review e no meu comentário review que entre 2029 e 2032 a indústria vai cair, vai acabar. Pode ser acabar realmente com realmente acabou tudo, não vai ter mais anime, ou acabar porque vai estar tudo lotado de anime eti, gênero eti, erótica, um hentai, e vai ter depois shonen, e outra metade vai ser anime depressivo, enfim. E esse foi o gatilho que eu precisava. E também tem muitos animadores, né, até hoje, que estão expondo os maltratos. Tem animadores, diretores saindo, expondo os maltratos, sendo mal pago pelas indústrias, pelo trabalho. Então, eu acho que entre 2029 e 2022 a indústria vai acabar. É, e em 2026 eu vou sair da indústria oficialmente. Eu vou ver alguns animes que eu quero, que eu já queria, mas não deu tempo. Eu também vou ver na medida do possível. Mas ver anime novo eu não acho que eu vou ver mais. Eu já perdi todo o interesse. Eu me tornei otaku em 2018 e em 2020 eu deixei de ser otaku. Eu me tornei otaku em maio de 2018, não lembro o dia, mas em 2020 eu deixei de ser otaku, não lembro o dia e mês. E em 2021 eu comecei o processo de ser alguém que só assiste alguns animes. Até envolvendo animes recentes, mas agora vou ver na medida do possível, quando eu quiser e qual anime eu quiser ver em 2016. Quer dizer, vou decidir agora, em 2016 eu vou ver, vou ver o anime que eu já estava querendo ver, um anime que eu
animes, quer dizer, que eu tenho vontade ou que já estava programado. Tava lá no. Coloquei em. Planejo assistir. Na medida do possível, vou assistir esses animes. É, e eu ia falar, eu ia acabar o vídeo aqui, mas eu lembrei de outro ponto, um outro ponto, né? Ah, acho que eu não vou falar desse cara, não. Eu tinha formulado um esquema na cabeça de como ia falar, terminar, falar, começar, aí coisas no meio e depois finalizar. Eu ia citar um outro indivíduo aqui, mas não, acho que não vale a pena. Bom, eu acho que é isso. Na minha bio tem na minha bio do canal tem minha conta do Twitter, do Instagram, da Twitch, que eu vou fazer live também lá. Eu já fazia live, mas parei, aí eu vou fazer live lá de forma mais profissional. E aqui eu vou postar vídeo quando quiser, assim. Esse pra eu. Teve. Ia ficar, tem conteúdo mal também lá na minha bio. E eu vou deixar na descrição desse vídeo dois links para as duas músicas que eu fiz na, no, no site Sumo. Eu fiz uma que, que foi uma diss track para os caras que vieram no meu perfil comentar, fazer aqueles comentários. E tanto que eu coloquei o link na minha rede oficial. E tem a outra que tá em português, que é do meu comentário review. E, e não publiquei no lugar, só fiz. Eu tava aperfeiçoando isso daí. Eu acho. E deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra adicionar. Eu acho que não. Então eu confesso que eu não consegui explicar muito bem do jeito que eu queria, do jeito que eu tava pensando e planejando. Mas eu acho que deu para entender algumas partes, deu para eu ser claro, eu acho, na maioria do possível. E adeus para todo mundo, adeus para a indústria de anime, adeus.